Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, eu sou instrutor do curso de refrigeração e máquina de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar um atendimento que nós fizemos recentemente, uma geladeira, uma Frost Free Inverse. Inverse é aquele modelo em que o freezer fica na parte de baixo, né, e o refrigerador na parte de cima, e ela parou de gelar. E hoje a gente vai ver uma das causas. Eu tenho uma série de vídeos no meu canal em que a gente mostra as possíveis causas. E eu, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu não tinha mostrado nenhuma inverse com esse tipo de problema, então vai ser bem legal. É um vídeo relativamente longo, então não vou perder tempo. Inclusive, eu acho que eu vou ter que adiantar algumas partes do vídeo, tá? E, bom, mas antes, deixa eu falar aqui dos meus patrocinadores. Brasweld. Brasweld é uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para a área de refrigeração, produtos como Alumax, Mega Pro, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamento, tapa-fugas, certo? Muita tecnologia embarcada nos produtos da Brasweld. Procure os produtos da Brasweld numa loja pertinho de você, certo? Muito obrigado, Brasweld, pelo apoio. Valeu demais. E temos conosco também o Facilita Técnico. Facilita Técnico é um aplicativo para celular que facilita, né? Como o nome diz, ele facilita muito a vida do técnico de refrigeração. Tem muitas funcionalidades, como por exemplo, ele facilita para você descobrir potência de um compressor, potência, o tipo de óleo, quantidade de óleo, qual tipo de capacitor que usa, você testar sensores. Tem muito manual técnico, inclusive, para o pessoal que também, além da refrigeração, pessoal do ar-condicionado, tem muito material para vocês. Pessoal também de máquina de lavar, tem bastante manual técnico. Muito, muito bom, vale muito, muito a pena. E se fosse você, baixava agora o aplicativo Facilita Técnico no seu celular. Você não vai se arrepender. Legal? Bom, vamos então para o vídeo, que o vídeo está longo e eu não quero perder tempo. Vamos lá então. Atendimento, fomos chamados, a geladeira não gelava e vamos ver o que estava acontecendo com ela. Certo? Só para adiantar, ela estava com um bloqueio de gelo. Deixa eu soltar aqui o vídeo, prontinho. Dá uma olhada só, ó. Aí o técnico já identificou ali um gelo saltando ali para o lado de fora da geladeira. Vamos ver o que está acontecendo, que tipo de bloqueio é, porque normalmente quando tem esse tipo de defeito, certo? Desse tipo de geladeira frost free não gelar direito, a causa normalmente é um bloqueio ali no evaporador. O evaporador está aí atrás dessa tampa. Agora a gente precisa observar como é que está esse bloqueio para saber o que pode estar com defeito, certo? Porque às vezes está um bloqueio total, certo? Todo o evaporador, daqui a pouquinho você vai ver, né, o evaporador aí atrás. Quando o evaporador está totalmente bloqueado, aí você procura, ó, aí o sensor de campo do freezer. Então, quando o evaporador está totalmente bloqueado, a causa é uma, então você vai procurar numa seção os defeitos. Quando está parcialmente bloqueado, a causa é outra. Então não dá, de vez em quando tem um aluno, porque eu costumo ajudar os meus alunos a descobrirem os defeitos, né, das geladeiras, e de vez em quando um aluno meu fala, olha, fui chamado assim para ver uma geladeira, está com esse problema, aí dá toda a pinta de que o problema é bloqueio. Só que aí, eu falo para eles, vocês têm que abrir a tampa para visualizar o evaporador para começar a procurar a possível causa. Do contrário, é difícil. Dá uma olhada só, o bloqueio ainda tem gelo aí dentro, certo? Nesse caso aí, a gente vai forçar a abertura, ó, a gente forçou a abertura porque a gente já tinha falado com a cliente que uma das coisas que a gente ia fazer era trocar o isopor. Então, nesse caso, a gente resolveu forçar a abertura e quebrar o isopor para poder identificar
qual era o defeito. E ó, a gente já começa, já dá para ver aí, nesse primeiro momento, que não é um bloqueio total. É um bloqueio só ali embaixo, só na parte de baixo do evaporador. Quando acontece isso, aí você esquece. Quando acontece isso, não é fusível térmico, nem resistência e nem sensor de degelo, certo? Nem fusível térmico, nem resistência, nem sensor de degelo. Por quê? Porque ela está fazendo o degelo. O problema é que a água não tem para onde ir, certo? Então o problema mais provável aí é entupimento na drenagem, no tubo de drenagem. Tá bom? Então, a cliente já estava ciente que a gente ia quebrar o isopor, porque já estava embutido no preço do orçamento que esse isopor ia ser trocado. E a gente precisava realmente abrir para ter certeza. Se a gente não abre, a gente fica em dúvida, entendeu? Você fica, será que é a resistência? Será que é o fusível térmico? Esses são até fáceis de testar. Será que é o sensor de degelo? Certo? Então, nesse caso, abrindo, você consegue visualizar e você consegue descobrir qual que é o defeito, onde está o defeito. Nesse caso, aparentemente, o próprio isopor, ele vai se deteriorando com o passar do tempo, certo? E depois eu vou dar uma dica para você que aumentar a vida útil do isopor, tá bom? Tem algo que a gente faz que aumenta bastante a vida útil do isopor, ele não degrada muito rápido. Bom, aí aqueles cuidados gerais, ó, a gente pegou bastante pano de chão e estamos colocando, por quê? Porque vai fazer muita água essa geladeira, tá bom? Esse processo aí de degelo vai fazer muita água. No caso, hoje, a gente vai usar para derreter esse gelo um secador de cabelo, tá bom? Ultimamente a gente não estava mais usando nem secador nem soprador, a gente estava usando uma pistola de vapor, certo? Portátil. Só que essa pistola deu problema e eu estou enrolando para dar uma olhada nessa pistola para descobrir qual que é o problema. Eu acho que eu vou fazer isso daqui a pouco. Quando terminar de gravar esse vídeo, eu vou desmontar a minha pistolinha de vapor, porque ela faz muita falta nessa hora. Correto? E aí é paciência, tá bom? Você lembra quando você estava na escola, o pessoal perguntava o que você vai fazer quando crescer? E o pessoal brincava, eu vou enxugar gelo? Pois é. Mal sabíamos nós, técnicos de refrigeração, que íamos trabalhar enxugando gelo. Por quê? Por que eu não quebro logo? Certo? Na realidade, não sou eu que estou fazendo esse serviço. É um técnico aqui da assistência. Por que ele não quebra de uma vez? Porque ele quer observar lá o que acontece. Então, ele está tentando derreter o melhor possível, né, para tirar essa placa o mais inteira possível para poder fazer uma análise do defeito. Certo? Ó, mas não vai ter jeito. Ó, ela vai quebrar ali embaixo. Perdido por um, perdido por mil. Eu já vi técnicos que quando quebra esse isopor, depois ele monta o isopor quebrado. Cara, não faz isso não, tá bom? Não é caro um isopor desse daí não. Pelo amor de Deus, não faz isso. Na realidade, quando a gente descobriu, né, o técnico ele viu que seria necessário quebrar o isopor, ele já ligou lá na loja onde a gente compra as peças e já também agilizou um motoboy para retirar lá na loja e trazer para ele. Então, enquanto ele faz esse serviço, o motoboy já foi buscar lá a peça. Aí, dá uma olhada, por que esse isopor não quebrou ainda? É porque ele tem aquela manta de alumínio por dentro, tá bom? E é engraçado isso, porque você vai pegar algumas geladeiras que elas já vêm com a manta de alumínio colada no isopor e você vai pegar algumas que não vêm, certo? Então a dica que eu vou dar para durar mais esse isopor é sempre que você for trocar, você coloca uma manta de alumínio. Nas lojas de refrigeração tem essa manta de alumínio para vender, tá bom? Então sempre coloca.
sempre coloca a manta de alumínio para ajudar. Bom, enquanto a gente está tirando aí, deixa eu aproveitar aqui, para não ficar mais longo do que o necessário esse vídeo. Bom, vamos retirar o isopor e derreter esse gelo. Vamos lá. Ó a manta de alumínio, você viu? Ó, saiu ali na mão dele. Vamos lá. Vou aproveitar esse momento, enquanto está derretendo o gelo, enxugando o gelo, falar do meu curso de refrigeração e de máquina de lavar. Estou deixando aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link do nosso curso de refrigeração, máquina de lavar, controlador eletrônico, tá bom? Você que quer dar uma virada de chave na sua vida profissional e financeira, vem estudar no portal Refrigeração, tá? Olha, na minha opinião, os melhores cursos online do Brasil, tá bom? Vem pronto para aprender uma profissão, certo? Que provavelmente para o resto da vida, viver uma vida tranquilinha, sem carteira assinada, CLT, trabalhando por conta própria, tá afim? É para quem não sabe nada, porque a gente começa do absoluto zero, e é para quem já sabe um pouco, mas está encontrando dificuldade, precisa se aprimorar. Então vem estudar aqui no portal. Conhecimento não ocupa espaço, tá bom? Então vem aprender, vale bastante a pena. Certo? Deixa eu só falar, o valor é muito acessível na maioria das vezes. No primeiro atendimento você recupera o valor investido, certo? Vamos lá, vamos voltar para o vídeo. Eu falei que esse vídeo ia ser longo. Eu vou adiantar um pouquinho, tá certo? E vou dar uma ênfase maior às partes mais críticas do processo, tá bom? Esse processo de enxugar gelo é demorado mesmo, certo? E não adianta você querer correr, não adianta... É desse jeito mesmo. Vamos lá. Adiantar um pouquinho aqui. Estou adiantando. Vamos lá. Ó, dá uma olhada só. No gelo, você percebe que só tem gelo na parte de baixo. Por que só tem gelo na parte de baixo? Por exemplo, se o sensor estivesse ruim, o sensor de degelo estivesse ruim, ele não ia aquecer a resistência, certo? Se a resistência estivesse ruim, também ela não ia aquecer. Se o fusível térmico estivesse ruim, também não ia funcionar. Então todo esse evaporador aí estaria cheio de gelo. Mas a gente percebe que só tem gelo ali, ó, na parte de baixo, certo? Bem na parte de baixo. E justamente esse gelo que está formado aí é porque a água não tem para onde ir. Teve uma obstrução ali no dreno, caiu alguma coisa, provavelmente é muito comum esse dreno ser entupido por um farelinho de isopor. O isopor se degrada, cai um pedacinho no buraquinho do dreno e entope. A água não tem como passar e começa a transbordar. Essa água do degelo que vai se juntando ali embaixo é água do degelo, é sinal que a resistência está funcionando, está derretendo. Só que como ela não tem para onde ir, ela acumula aí embaixo. Aí ela começa a fechar as passagens de ar responsáveis pelo, a circulação, essas passagens de ar, o ar frio passa por ela e é o que faz gelar a geladeira. Por isso que eu falo, não adianta você tentar adivinhar o problema, você tem que abrir e olhar o evaporador, ele fala para você. Então sempre que você vê aí embaixo, gelo só na parte de baixo é porque o dreno não está funcionando. E aí depende da geladeira, tem vários motivos. Nesse caso é uma inverse, né? Então o freezer está na parte de baixo. Ó, o cano do dreno é mais ou menos isso daqui, ó. Tá vendo aqui minha mão? É curtinho, porque logo ali embaixo já está o coletor de água, certo? Se fosse, por exemplo, uma geladeira daquele outro tipo, certo? Que o freezer é em cima, aí pode até ser alguma coisa, né? Por exemplo, uma isolação que está congelada ali dentro, aí a gente tem que colocar uma resistência dentro do dreno ou alguma coisa assim. Mas quando se trata de uma inverse, é quase 100% de ser só alguma sujeira que tem entrado. Então, só que dá trabalho.
Você vê, por exemplo, eu não posso chegar e colocar a isolação agora do jeito que está. Eu preciso desentupir a isolação. Eu vou precisar tirar todo o gelo que está dentro dos dutos de ar. Daqui a pouco você vai ver esse processo. Tem os dutos de ar aí embaixo, onde ele está jogando água. Certo? É água fervendo, tá? Ah, outra coisa, uma dica para vocês. Quando vocês estiverem fazendo esse serviço, já pede para cliente algumas panelas e começa a colocar água para ferver, tá? A maneira mais eficiente de você fazer esse degelo é com água fervendo, certo? Vai deixando uma água fervendo lá enquanto você desmonta, certo? Quando você terminar de desmontar, essa água já está no ponto, você começa a derramar ela ali. Só toma cuidado para não molhar, de preferência você até tira o fusível térmico. O fusível térmico ele está programado para queimar a uma temperatura de mais ou menos 70 graus. Então, se você jogar água fervendo direto em cima do fusível térmico, ele pode queimar. Então, toma bastante cuidado. De preferência, retira o fusível térmico, levanta ele para não superaquecer esse fusível e ele queimar. Certo? Senão você arruma um problema e causa outro. Bom, então enquanto está enxugando o gelo, deixa eu ir adiantando aos poucos. Não quero adiantar muito, porque tem muitos detalhes. Ó, pronto, ele tirou a maioria do gelo que estava ali em cima. E agora ele está observando. Ó, tá vendo esses buracos que tem ali onde ele estava enfiando o dedo? E esses são alguns dos dutos de ar. Então o que aconteceu? A água não tinha para onde ir e ela começa a transbordar para dentro desses dutos. E aí o que acontece? Essa água ela congela lá dentro dos dutos. Então não adianta. Não adianta eu desentupir só o dreno, não adianta agora eu chegar a colocar um isopor novo. Não vai funcionar se eu não tirar esse gelo dos dutos de ar. E aí requer paciência, tá bom? Você vai ver que aí no meio do processo, de vez em quando ele usa um secador de cabelo, mas ele nunca deixa o secador de cabelo muito tempo em um duto, porque o calor do secador de cabelo pode estragar esses dutos. Esses dutos eles são feitos de isopor, entendeu? Então se você esquentar demais pode estragar. O ideal é você ir com o secador, você vai colocando e alternando, e não deixar muito tempo. E vai também alternando com água fervendo. A água fervendo ela é mais eficaz e não estraga o isopor. Deixa, ó o que ele está fazendo. Ele está colocando o secador no duto. Ó, dá uma olhada aí, ó. O ar do secador saindo por aí. Mas daqui a pouco a gente vai ver aí que tem as pedras de gelo ainda. Tá bom? E a gente tem que derreter totalmente. Então fica um tempo ali. Não pode ficar muito tempo. Ele vai alternando. Ó, vai alternando. Porque em todos os dutos tem gelo. Então não adianta ficar em um só. Você só vai estragar o isopor se você deixar. Legal? Deixa eu adiantar mais um pouquinho. Tá ficando muito longo esse vídeo. Mas eu garanto que vale a pena, tá? Você perde um pouco de tempo aqui assistindo o vídeo. Mas você vai ganhar tempo na hora de fazer o processo aí quando você tiver na casa do seu cliente, tá bom? Se tivesse uma maquininha de vapor, seria muito melhor, porque você poderia jogar vapor sem medo nenhum. Dá uma olhada só. Água fervendo. E aí pode jogar água fervendo sem medo, tá bom? Ela não danifica. Certo? Ela não danifica nada na geladeira. Ó, essa é a razão dos panos, tá bom? A água tá saindo por ali, à medida que ele joga. Então faz uma molhadeira na casa da cliente, mas não tem o que fazer. Certo? O processo é esse mesmo. Dá uma olhada só. Colocando a câmera. Tá vendo a pedra de gelo, ó? Pedra de gelo. Aí já tá acabando. Ainda tem uma pedra de gelo, ó. Tá bom? Se você encerrar o processo desse jeito, sua geladeira não vai funcionar direito. Tá vendo? É um jogo de paciência. Alternando ali, água fervendo. Enquanto a água ferve no fogão, você vai com o secador. Vamos lá.
Eu tô adiantando aqui um pouquinho para você. Pronto, ó, dá uma olhada só. Aí já tá. Ele conseguiu dar uma pescada. Prontinho. E aí o processo é esse. Deixa eu adiantar. Tá bom? Deu para entender, né? Você tem que, ainda mais com o celular, dá uma olhada. Você consegue colocar o celular lá e identificar se ainda tem gelo formado lá dentro. Tá vendo? Essas duas aberturas eram as mais críticas, tá bom? Eu tô adiantando por aqui. Vamos lá. Tô adiantando. Legal. Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Legal. Aí já está praticamente pronto. Agora a gente vai colocar o isopor novo. Certo? É tranquilo. Você tem que remover o ventilador. Sempre observa a posição que o ventilador está, porque se você colocar na posição errada, você vai ter problemas. Tá certo? O fio não vai alcançar, ou de repente você pode não ser possível você colocar de volta, porque pode enroscar na tubulação do evaporador. Então, sempre observa a posição que você tirou para montar na mesma posição. Isso quando a cliente, no caso, ela não começa a dar palpite. No caso, essa cliente, aqui eu deixei o som de fundo bem baixinho, mas na hora que o técnico tá colocando, né, a tampa de volta, a cliente está dando palpite. Ah, faz assim, faz assado. Então você tem que lidar, além de lidar com a geladeira problemática, você tem que lidar com o cliente também. Bom, deixa eu aproveitar, enquanto vocês estão olhando aí, né, a troca do isopor. Que tal se você desse aquele... Primeira coisa, aquele like esperto, aquela inscrição marota, tá? Ativa as notificações, faz algum tipo de comentário, tudo isso aí é para ajudar o nosso canal a se tornar o canal mais relevante de refrigeração, te entregar de bandeja esse serviço. Tá vendo aí, ó? Essa manta de alumínio, ela não vem quando você compra o isopor, tá certo? Ela é vendida à parte, então tem muito técnico que não coloca. E porque essa parte do isopor fica em contato direto, encosta realmente na resistência e acaba estragando. É um tal de esquenta e congela, esquenta e congela, e o isopor vai deteriorando. Tá legal? Bom, enquanto ele está fazendo essa parte aí, deixa eu dar mais uma dica para vocês. Já está acabando, tá bom? Daqui a pouco acaba. Faz mais uma coisa, você vai lá atrás da geladeira, você vai encontrar o caninho do dreno, certo? Parece um bico de pato, é um biquinho de borracha. Você vai limpar ele também, certo? Você vai lá atrás e vai limpar, sempre sai alguma sujeirinha dele. Não esquece de limpar também, porque vai aumentar mais ainda a vida útil, certo? Porque sempre fica uma sujeirinha ali também, então vai lá e limpa, para ter certeza que não vai ter nenhuma obstrução no dreno, tá bom? Infelizmente, eu acho que não apareceu nas imagens. Vamos ver. Faltam 2 minutos para terminar esse serviço. Eu já adiantei bastante aqui. Era mais de 30 minutos. Eu fui correndo aqui, adiantando para você não perder muito tempo. Deixa eu fazer outra coisa aqui, mudar a minha câmera de lugar, porque tá bem na frente do serviço que está sendo feito. Certo, aí ele está montando tudo de volta, certo? Isopor novinho, colocando ali o ventilador sempre na mesma posição que você tirou, correto? Aquilo que eu falei para não ter problema na hora de montar. Bom, deixa eu dar uma acelerada aqui. Deixa eu adiantar mais um pouco. Ó. Prontinho, já está no último parafuso. Agora é colocar de volta. E agora não tem segredo, né? Só não esquecer de colocar os plugs todos no lugar. Prontinho, geladeira prontinha. Ó, uma BRE 50N. Certo?
Mais um serviço bem feito, mais um serviço de enxugar gelo. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, espero que tenha acrescentado alguma coisa do que eu falei para você. Valeu? Bom, eu acho que por hoje é só. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.